A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Querido, bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão. A palavra para o nosso bate-papo de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita, lida e conhecida. Vós sois a carta escrita, lida e conhecida. Meus amados, o nosso bate-papo de hoje é uma palavra que eu chamaria ela de especial. Espero que você redobre a tua atenção. Essa palavra é interessante, falando que a própria vida da pessoa seria um testemunho. Não precisaríamos de cartas de recomendação, porque a nossa própria vida, está dizendo Paulo, seria essa carta. Pela nossa vida transparente, pelos nossos bons hábitos, bons testemunhos, a nossa vida seria essa carta. Carta lida, escrita e conhecida. Falando de cartas, falando lá do passado, que é uma coisa que muitos hoje nem conhecem o que é carta, mas o tio vai explicar. Carta é quando você pegava um papel, escrevia algo para alguém, colocava no envelope, colocava um selo e colocava na caixinha do correio para ir para outra localidade, para outro país, outro estado, outro município. E a carta, quando nós escrevíamos, a gente colocava assim: eis que eu escrevo essa de próprio punho. Eu acho isso fantástico. Porque escrever uma carta de próprio punho está dizendo que você não está copiando de nenhum lugar. É você que está escrevendo aquela carta e está endereçando para as pessoas. Tem cartas que ao lermos alegramo-nos, tem carta que ao lermos ficamos tristes. O que a nossa vida como carta revela, o que a nossa vida como carta diz. Quando alguém lê uma carta, ela tem a sua vida renovada, entusiasmada, para poder continuar mais, porque sabe que você mandou uma informação que está bem. E tem cartas que a gente nem quer ler até o final, porque são cartas de raiva, de rancor. Eu também falo uma coisa que eu aprendi até com alguns psicólogos, estudando alguns psicólogos, que diz que quando você escrevia uma carta, você pensava mais do que hoje, esse mundo tecnológico, em que você manda torpedo. Você percebeu que você pega um emotion, por exemplo, né? E manda uma carinha insatisfeita, manda uma cara com raiva, manda uma bomba, uma faca, e você se expressa rapidamente e às vezes nem pensou. E há um bom ditado que não devemos tomar decisões sem pensar antes. Por isso que a Bíblia fala: não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deixe a coisa passar para o outro lado, que tudo isso vai crescendo. E quando você está escrevendo, você reflete. Eu queria mandar essa carta para você, seu infeliz. Poxa, infeliz está um pouco pesado. O que eu vou escrever aqui? Queria mandar essa carta para você, seu imbecil. Poxa, piorei. Aí nessa que você vai pensando, você resume o que você vai falando e procura melhor as palavras. E depois da carta terminada, você até reflete antes de colocar na caixinha, porque depois não tem mais volta. A carta vai ser enviada. Então fazia com que a gente refletia muito mais. E quando eu falo vós sois a carta escrita, lida e conhecida, para sermos de fato e de verdade uma carta lida, escrita e conhecida, Jesus tem que ser o escritor da nossa história. Deus tem que ser o escritor da minha e da tua história, da minha e da tua vida. Muitas das vezes, durante a nossa caminhada sem Cristo, nós éramos os donos da caneta. E nós fazíamos da maneira que queríamos, pensávamos e julgávamos. E às vezes escrevemos coisas tristes, de infidelidade, de violência, de agressão, de perversidade, de pecado, porque éramos o dono da caneta. Mas quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós transferimos essa caneta para a mão do Senhor. E ele passa a ser o escritor da nossa história. Quantas vezes, querido, pela segunda vez eu digo, quantas vezes a nossa história era tão triste, a nossa história era tão terrível, mas o Senhor pegou ali a caneta e escreveu uma bela história. Escreveu algo bonito ao meu e ao teu respeito, porque ele é o melhor escritor. Ele é o melhor romancista,
Ele é o Deus que não escreve uma história de lenda, ele escreve histórias que acontecem na nossa vida. Quando ele fala para Abraão, Abraão, conta estrela. É como se ele falasse, meu amigo, vou escrever uma bela história acerca de você, só basta crer e confiar em mim, porque até então a história de Abraão tinha um rumo, um segmento, mas agora Deus escreveria uma nova história. Quantas vezes a nossa história estava dizendo acerca de morte, de violência, mas ele veio escrever uma nova história de alegria, de prazer, de satisfação. Então, querido, se alegre em Deus, se alegre com Deus, porque Deus está escrevendo uma nova história acerca de mim, de você, acerca da nossa vida. E devemos crer no Senhor, acreditar no Senhor a cada dia, a cada instante e a cada momento, sabendo que Deus escreve uma nova história em minha e em tua vida. E Ele vai continuar escrevendo desde que você deixe a caneta permanecer na sua vida. Não é uma história veloz, é uma carta. A sua vida é uma carta, aleluia, escrita de próprio punho. É o Senhor que está escrevendo. Você não é uma obra de uma esteira de produção, não. É cada um passando pela mão dele. E ele escrevendo uma grande história. Ele projetou para Davi dizendo, tem-me provide um rei. E Davi não sabia, mas para Deus essa história já seria escrita, em que Davi estaria no trono, que Davi reinaria, que Davi seria um rei, porque Deus é o Deus que vê lá na frente, e nós não vemos. Nós achamos que o nosso imediatismo é melhor, qualquer coisa serve para nos tirar do buraco, mas Deus tem o melhor para nós. Eu te lembro que o povo circulou muitos anos no Egito, e nas terras do deserto, e diz a palavra, isso fez Deus para que eles não vissem guerra. O caminho do atalho era o caminho da guerra, e eles iam querer voltar para trás, mas Deus fez eles andar por um caminho mais longo, para que não vissem guerra. Então Deus às vezes está tardio, digamos assim, humanamente falando, na vida de alguns, porque Deus não quer que você veja guerra, meu amado. Ele quer escrever uma bela história que não tenha um retrocesso, mas seja uma história daqui para frente, de progresso, de crescimento, de transformação e de mudanças. Então deixe Deus continuar com a caneta, com o tinteiro na mão e escrevendo a minha e a tua história. Ei, querido, a tua história não termina assim, como Elias certa feita pensou que tinha que pedir a morte. Não, na história de Elias tinha uma carruagem de fogo para arrebatá-lo para o céu e levar à presença de Deus. A minha história certa feita ia terminar com suicídio antes de eu ter Jesus na vida, mas Deus pegou a caneta e escreveu uma nova história e eu reconheci como Salvador. 2016, há 8 anos atrás, eu tive o AVC. O diabo muitas vezes quer roubar essa caneta e quer pôr um ponto final, mas onde o diabo quer pôr um ponto final, Deus faz uma vírgula e continua escrevendo, porque Deus é aquele que estabelece todas as coisas e a última palavra pertence a Deus. E Deus me deu alta do hospital, Deus me livrou que nem os médicos até hoje conseguem explicar, porque o meu quadro era de 99% de óbito e 10% eu viveria, mas vegetaria e nunca mais falaria. Então Deus me livrou da morte por mais uma vez. Louvado seja o nome dele, que tem a caneta da minha história e da tua história. Você é uma carta escrita, lida e conhecida. Não precisa de cartas de muitos lugares. É Deus que te endossa, é Deus que fala a seu respeito, é Deus o dono da tua história. Querido, que essa palavra tenha lhe edificado, compartilhe com alguém. A minha meta é chegar a 1000 inscritos, estamos com 800 e pouco, para aumentar essa corrente de boas novas. Então passe para o seu grupo da igreja, passe para alguém que está triste, para que ele saiba que a caneta está na mão de Deus e que essa história vai ser mudada, em nome de Jesus. Querido, beijo no coração e até o próximo, o Aprendiz Cristão.